Boa tarde a todos, então. Sejam bem-vindos à primeira live do Ideaton Kids Covid-19. O meu nome é Márcio Machado, sou diretor de inovação da Ubra e um dos idealizadores do Ideaton Kids Covid-19. E, junto com a comissão organizadora, que é uma equipe que está repleta de pessoas aí incríveis, como vocês que estão assistindo essa nossa live, eu quero dar as boas-vindas para todos e eu estava com problema de áudio aqui. Eu quero dar as boas-vindas a todos que estão assistindo e com muito carinho, um carinho especial a todos os nossos patrocinadores e ao nosso palestrante de hoje. Para realizar um evento desses, a gente precisa de empresas que, assim como nós, acreditam em projetos sociais, em projetos que melhorem a qualidade de vida da nossa sociedade. Então, essas são as empresas que estão aparecendo aí, são as empresas que são as patrocinadoras do nosso evento. A Universidade Luterana do Brasil, a Ubra, a I51 Inovação, a Fundação Ubra, FUBRA, com o apoio de várias empresas também, como a CISPRO, a Regimp, Rede Gaúcha de Ambientes de Inovação, o Parque Tecnológico Ubratec, a Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, a EGC Soluções, o Aventureiros da Programação, a Educa Digital, a Topser, o Sebrae Nacional, através do programa Compre do Pequeno, a Amprotec, que é a Associação Nacional de Ambientes de Inovação, que reúne todos os parques tecnológicos, incubadoras, aceleradoras e núcleos de inovação do Brasil, a Rádio Mix FM Porto Alegre, a Venture Aceleradora, o Conselho Estadual de Núcleos de Inovação de Santa Catarina, a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, por meio do projeto Educar para Inovar, a Associação Gaúcha de Startups, o Programa Jovem RS Conectado do Futuro, da Secretaria de Educação, a Via Estação do Conhecimento, a DOUG e a Academia Mentes Audazes. É pelo apoio dessas empresas e dos seus dirigentes que esse evento foi possível de ser realizado. Gente, a gente está vivendo um momento de pandemia do Covid-19, que apesar de ter nos privado de muitas coisas, esse isolamento social acabou provocando a busca de diferentes alternativas e o repensar de várias coisas nas nossas vidas. Então, o fato de nós não sairmos de casa para ir para a escola, ou os pais não irem trabalhar, isso acaba fazendo com que a gente tenha que achar Nesse momento surge o Ideaton, que é uma maratona online inspirada nos hackathons, que são maratonas de desenvolvimento de software, só que não focado em software ou aplicativo. O Ideaton é uma maratona para geração de ideias que vão ajudar a melhorar a vida das pessoas. Muitas vezes nós temos ideias, mas a gente está sozinho. Ou então a gente está num grupo de pessoas, mas não está focado em gerar ideias. Agora, quando a gente consegue reunir pessoas com um propósito de gerar ideias e que essas pessoas tenham atitude para colocar essas ideias em prática, aí a gente tem inovação. Aí a gente tem condições de melhorar o mundo. E é isso que a gente enxerga no evento Ideaton. A junção de ideias, pessoas e atitudes em prol de um problema. Como é que funciona, então? O tema central do Ideaton Kids é a pandemia do Covid-19, que está todo mundo vivendo, a gente está lidando com isso todo dia, e esse evento vai fazer com que a gente consiga pensar de forma colaborativa em soluções para isso. Então, o tema central é a Covid, e as equipes têm que usar a sua criatividade para pensar em ideias que possam melhorar a vida das pessoas no meio dessa pandemia. As equipes vão seguir um roteiro dentro de um ambiente virtual, tudo vai ser online, e elas vão ter que realizar atividades que vão estar propostas para cada fase. Toda semana, as equipes vão ter um desafio e vão ter que botar atividades dentro dessa plataforma. No final, as equipes vão gravar e apresentar as suas ideias ou as suas soluções por meio de vídeos. Os jurados vão assistir esses vídeos online
junto com as equipes cada um nas suas casas, e aí eles vão poder entrar ao vivo, as equipes entram ao vivo e podem responder algumas dúvidas dos jurados. Durante todo esse processo, as equipes vão ter acesso a uma grande rede de mentores. Nós temos aí mais de 100 mentores voluntários, cadastrados e esperando para que possam ajudar as equipes, desde a parte de ideação, de geração de ideias, até o desenvolvimento, né, do seu projeto. Quem que pode participar do Ideaton Kids? Qualquer criança ou jovem entre 3 e 15 anos, sempre acompanhado por 2 responsáveis por equipe. Então, eu posso ter uma equipe com 4 pessoas, no mínimo, 2 crianças e 2 adultos ou responsáveis, e posso ter, no máximo, uma equipe com 6 crianças e mais 2 adultos. E não importa qual é a escola, não importa se está estudando, onde é que está, o que está fazendo, se tem um irmão pequeno, um irmão grande, pode ser família, pode ser grupo de amigos, pode ser um grupo de colegas, pode ser um grupo de vizinhos, que não precisam estar conectados, não precisam estar compartilhando o mesmo ambiente, mas vão estar no ambiente virtual, pensando como equipe. Não se esqueçam de curtir e compartilhar a nossa fanpage e o nosso perfil no Instagram, que é @ideaton, Ideaton se escreve com H, .covid19. Você ainda pode se inscrever, as inscrições foram prorrogadas até o dia... em marketing e neurociência, professor do Senac e da Univates. É facilitador de workshops, cursos e palestras, idealizador de jogos, executivo com mais de 15 anos de experiências em grandes organizações nacionais. É Master Coaching, analista comportamental, analista de competências e de inteligência emocional. O nome dele é Jacques Heck. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Vou pedir para o Márcio, então, passar. A gente teve um probleminha no áudio, né? Não sei se o pessoal já está escutando agora. Se alguém puder... Não estavam escutando? Não, cortou aquele final, voltou. A Roselane já colocou que voltou. Legal. Então, perfeito, perfeito. Vamos tentar, a gente vai tentar fazer aqui, mas eu acho que vai tranquilo, tá? A ideia agora falhou legal o áudio. A ideia agora é que eu faça essa abertura para vocês, contar um pouquinho sobre a minha atividade. Então, eu sou o fundador da Academia Mentes Audazes. O nosso projeto, ele tem um braço de educação muito forte. A gente trabalha com escolas desde o ensino fundamental, ensino médio, ou seja, escolas de ensino regular, mas também com universidades, também na formação de professores. Com as crianças, nós trabalhamos num programa chamado Space Jump. Esse projeto, ele visa exatamente desenvolver competências extra-classe nas crianças em projetos da comunidade escolar. Então, quando eu fui apresentado aqui ao projeto que o Márcio nos trouxe, reuniu todo esse grupo, o Ideaton, na hora eu já vi o quanto isso comunicava e comunica com o Space Jump, que é exatamente a partir de problemas, transformá-los em desafios e construir uma metodologia de empatia, colaboração e experimentação. É isso que a gente faz nas escolas, nos colégios, com as crianças a partir da realidade da comunidade escolar. E também com o ensino médio, já num projeto um pouco mais avançado, que nós chamamos de Ama, Vida e Carreiras, já com esses jovens aprendendo, inclusive, essas metodologias, poder construir aí um caminho do que ele pretende para a sua vida e das carreiras que ele pretende desenvolver, tá bom? Mas vamos lá, Márcio, vamos passar aqui, vamos conversar um pouquinho. A dica, então, que a gente vai dar enquanto Academia Mentes Audazes, ao Ideaton,
de como é que a gente se organiza para as etapas que o Ideatom propõe para se chegar nas soluções aos problemas da Covid, ok, pessoal? Eu pedi para o Márcio jogar aí na tela a apresentação. Vamos lá. Márcio, só me diz se está tudo ok para eu poder continuar. Ok. Pode começar. Então, vamos lá. Então, a ideia aqui é o Ideatom Kids, né, em criativa ação, né, a busca pelas soluções. Essa é a ideia, você não pode propor soluções a problemas que são transformados em desafios sem usar a sua criatividade, o seu olhar diferenciado. Então, criativação, a busca pelas soluções. Crianças e jovens gerando ideias criativas e inovadoras. Esta frase ela está lá no site, na página do Ideatom, e ela é fantástica, porque propõe exatamente a geração de ideias no plural, ideias, não qualquer ideias, mas ideias que sejam criativas, e a criatividade ela está associada com a melhoria de algo que já existe, ou inovadoras, né? E inovadoras, ou pensarmos realmente em algo novo que possa auxiliar nos problemas gerados pela Covid-19. Aqui eu fiz um pequeno resumo, que também consta lá, as formas como cada um dos grupos, como o Márcio já explicou, podem se envolver nas suas soluções, seja através de games ou jogos. E veja bem, pessoal, games e jogos não precisam ser só games e jogos eletrônicos. Vale aquele jogo raiz, aquele jogo de tabuleiro, aquele jogo de peças que você constrói, desenha, um jogo de cartas, vídeos ou canais de digital, né? Você pode fazer um canal, de repente, no YouTube, fazer algumas apresentações, umas lives no Instagram, enfim, é possível utilizar também esta como uma das entregas das soluções, vídeos ou canais. Histórias, né? Você desenvolver histórias, conteúdos digitais no formato de histórias animadas ou não, que abordem o tema da pandemia, então isso é legal. E, por fim, um tema livre, né? Você pode também trabalhar vídeos ou canais focados na disseminação de informações. Então, tem 4 possibilidades bem bacanas que os grupos podem se envolver, ok? Mas lembrando que não necessariamente a gente precisa estar plugado. A solução pode sim vir de ações desplugadas, uma atividade maker, uma atividade bem mão na massa. E como é que a gente começa isso? Assim como os Avengers, né, os Vingadores, a gente precisa reunir o nosso grupo de Vingadores, o nosso grupo de amigos que vai participar desse desafio. Eu gosto muito do Avengers, e não é porque esse é o Ideatom Kids, eu dou aula também em pós-graduação, e para os meus alunos de pós, eu sempre indico assistirem o Avengers como uma experiência de gestão de equipe. Mas aqui para a gurizada, para a meninada, cada um dos Vingadores tem um poder. Então é bacana quando esses poderes individuais que são importantes, que ajudam, eles se juntam. Portanto, vocês, ao se juntarem em um grupo, vocês vão estar unindo o poder de cada um num grande grupo, um grupo bacana que vai pensar em soluções para a Covid. E qual é o nosso inimigo comum que este grupo de amigos, colegas, como o Márcio colocou, do colégio ou do condomínio, vai ter que enfrentar? Assim como os Vingadores se unem para desafios que atacam a Terra, a gente está com um vírus que não está poupando ninguém, está atacando toda a humanidade. Então, realmente, este é um desafio. O Ideatom Kids convoca vocês para a solução de um desafio mundial. Mas quando a gente fala lá, criativação, a busca pela solução, primeiro a gente tem que pensar o que é solução efetivamente. Uma vez eu vi de um empresário até, às vezes o pessoal resolve, mas não soluciona. Na hora, eu e meu sócio, a gente ficou se olhando um pouquinho, né? Como assim resolve, mas não soluciona? O que ele quis dizer? Às vezes você pontualmente resolve ali o que está ocorrendo, mas não soluciona a origem do problema. Então, a solução aqui é exatamente resolver a origem do problema, da dificuldade. E eu tenho um mantra
que a gente desenvolve isso com as crianças e jovens que participam dos programas da academia, Mentes Audazes, que é transformar problemas em desafios. Porque se vocês puderem, estão assistindo, nos escutando, se vocês puderem pensar, quando a gente fala problema, normalmente a gente cruza os braços. Por exemplo, agora eu estou cruzando os braços aqui. Ah, mas isso é um problema. É um problema, não tem como resolver. Então, quando a gente fala isso é um desafio, a gente já dá um passo para frente. Opa, desafio, eu estou aqui para resolver. Porque nós gostamos de resolver desafios. Problemas parece que a gente senta em cima. Então, primeiro passo para buscar a solução é transformar os problemas que vocês identificarem da Covid-19 em desafios. Mas, Jacques, que problemas que a gente vai achar? Nós somos crianças, somos adolescentes, problemas que vocês podem ter na família de vocês, problemas que podem estar acontecendo ali com os avós, com os vizinhos, com o pessoal do condomínio, com a pessoa que mora do lado da sua casa. Vocês têm que conversar com eles. E aí começa algumas etapas importantes. E para isso ocorrer, além dos poderes de vocês, a gente precisa juntar como as joias do infinito, nós precisamos também reunir alguns poderes especiais para o grupo. E eu chamo vocês para esses 3 poderes: empatia, colaboração e experimentação. Então, além dos poderes que vocês já têm nas equipes, que a gurizada já tem pela sua capacidade individual, o grupo vai ter que desenvolver empatia, colaboração e experimentação. Então, o primeiro passo da nossa aventura é mapear esse problema. Então, como eu estava falando antes, vamos lá, vamos investigar, vamos descobrir que desafios, que problemas estão ocorrendo ao nosso redor e que a gente pode se sentir empático em relação a isso. Empatia é bem como essa imagem desta menina, né? Você olhar pela lente do outro, você ver como o outro enxerga. Então, conversem com vizinhos, mantendo aí a distância, né? Troquem mensagens, conversem com os avós, com os parentes, com os amigos, vejam as dificuldades que a própria comunidade escolar está tendo, vejam reportagens e pense, como a gente poderia pegar um desses problemas e transformar num desafio? Este é o momento, a investigação. Eu digo que aqui a gente deve investir a nossa maior parte, porque é onde a gente vai centrar toda a nossa capacidade depois. Depois que eu investiguei, que eu fui empático, eu começo a ter ideias, e a partir das ideias eu vou escolher a melhor solução. Então, pessoal, quando vocês fizeram ali a investigação, comecem a gerar ideias. Vamos imaginar, eu vou fazer uma hipótese aqui, que um dos desafios são exatamente as pessoas idosas do teu condomínio que não podem sair de casa para fazer as compras, que a gente já viu que tem várias pessoas se voluntariando para isso. Mas, por exemplo, quando o entregador chega, aquela comida ali, aquela que a pessoa recebe, aquelas compras precisam ser higienizadas. Então, se a pessoa está num grupo de risco e ela mesma tem que higienizar, como é que eu posso pensar numa solução para higienizar para ela aquilo que ela comprou já, né? Então, essa, por exemplo, é um desafio. E aí eu começo a ter ideias. E o que são ideias? Ideias a gente começa a escrever um monte de coisa. E aqui fica uma sugestão de fazer um brainstorm, né, uma tempestade de ideias. Cada um começa a dizer, a gente podia criar uma máquina que limpa os alimentos, a gente podia deixar na entrada de cada apartamento um monte de paninho com álcool pro entregador já higienizar para a pessoa que vai pegar. Enfim, vale várias ideias. Não interessa num primeiro momento se essas ideias são possíveis ou não. Primeiro a gente gera as ideias. Na hora da escolha, a gente começa a ver ideias que são possíveis e a gente testar, né, de a gente criar um protótipo que a gente possa testar e que possam ser aplicadas. Aí sim eu começo a fechar um pouquinho mais as ideias num funil em que eu começo a escolher aquelas ideias possíveis do meu grupo construir e testar. E aí entra a colaboração. Então, novamente, os nossos Vingadores, né, eles só conseguem vencer as ameaças mundiais quando eles colaboram um com o outro. Quando um tenta ser melhor que o outro, normalmente gera algum desentendimento. Então, vamos colaborar, vamos juntar as nossas forças. Como? Na mão, na massa, que é a terceira
passo da aventura. Todos esses passos estão ali no site, na página do Ideatom. Mão na massa não é necessariamente só isso, botar todo mundo a mão numa massa, tá, pessoal? Então, mão na massa é começar a escrever aquela ideia, como é que ela pode ser aplicada. E como é que eu faço isso? Simples, aqui tem alguns exemplos. Eu posso escrever num papel, se eu estou pensando num aplicativo, se eu estou pensando numa ideia, num passo a passo de como vai funcionar a minha ideia. Então, dentro daquela sugestão de colocar lá um álcool gel e alguns papéis descartáveis na entrada de pessoas idosas que recebem compras feitas pela internet, eu vou escrever que eu vou precisar prender esses papéis, que eu vou precisar prender aquele álcool, que eu vou ter que deixar uma orientação para o entregador, que eu vou pedir para o entregador limpar, que eu vou pedir para ele colocar no lixo, que eu vou colocar do lado, ou seja, eu escrevo passo a passo. Eu começo a desenhar os protótipos antes de construir a solução final. Por quê? Porque quando eu estou construindo o protótipo, eu posso melhorar ainda mais a minha ideia. Então, vale, por exemplo, aí, tudo isso que eu estou mostrando. Outra forma é a gente fazer maquetes, né? Pega os brinquedinhos que tem em casa e imagina como é que vai ser passo a passo aquela solução. Se eu tenho que criar um vídeo chamadas para avós com netos, como é que eu posso fazer isso? Então, eu posso fazer esse protótipo através de uma maquete, por exemplo. Ou se eu tenho já acesso a algum conhecimento de robótica, daqui a pouco o meu protótipo já vai pensar num carrinho automatizado, enfim, aí eu já posso pensar num protótipo já de mais alta resolutividade. Pessoal, só para concluir, então, essa terceiro nosso poder, a gente falou de empatia, colaboração e experimentação, aqui a gente tem exatamente essa ideia, né, o desenho de uma bicicleta voadora. Na figura do meio, vocês veem uma pessoa testando essa bicicleta, e na figura bem ao lado, vocês já têm o teste maior dessa bicicleta, que é uma moto voadora. E aqui eu vou, para concluir, vou mostrar um videozinho de como é que é essa moto que foi testada pela polícia de Dubai, só para a gente pensar que os nossos sonhos nos levam longe. Uma ideia que daqui a pouco uma criança, um jovem tem de uma bicicleta voadora, que a gente podia pensar que é um absurdo, hoje já se torna realidade. Legal, Jacques, muito bacana. Eu cortei agora no final porque o vídeo é um pouco mais longo, né? Mas me parece que a ideia, pessoal, só para vocês entenderem que, e aí que eu me apaixonei pelo Ideatom, acreditem muito no potencial das nossas crianças, dos nossos adolescentes. A educação, se ela está sendo repensada, as formas de aprendizagem, eu digo para vocês que a melhor forma de aprendizagem é o maker, propor desafios, trabalhar com o que o Ideatom está fazendo, porque o desafio vai fazer esse jovem se envolver com matemática, com ciências, com história, com geografia. Então, eu desejo muito sucesso a todos, espero que tenham curtido aí uma breve explicação das 3 etapas, porque vai ser sensacional. Muito obrigado, viu, Márcio? Obrigado, eu que agradeço. Gente, agora vamos abrir para perguntas, então. Claro. Eu gostaria de saber se tem alguém que... Eu estou acompanhando no chat ali, se tem algumas perguntas. Eu tenho uma pergunta já, enquanto a gente aquece aqui. Jacques, tu comentasse de soluções de várias ideias, e eu tenho visto nos teus vídeos, e eu sugiro que o pessoal acesse aí os vídeos do Mentes Audazes, procura no YouTube lá o canal,
na Academia Mentes Audazes, tem uma programação de vídeos muito legais, de propostas para integrar famílias, né? São propostas educativas de integração de famílias de forma muito lúdica, experiências que a gente trabalha sem forçar aquele trabalho na educação, né, mas acaba ensinando, acaba aprendendo muito, porque tem muitas habilidades daquelas ali que os nossos filhos, eu garanto que têm mais habilidade do que nós e acabam nos ensinando muitas coisas. Eu gostaria que tu comentasse um pouco do que te inspirou nesse projeto do Covid, dos vídeos do Mentes Audazes, e comentasse para o pessoal explica um pouquinho do que é esse projeto, claro. Como é que eles podem fazer para acessar, porque também é um projeto gratuito que está aí e pode ajudar muita gente nesse período. Legal. Então, como nós trabalhamos diretamente em escolas, até empresas, obviamente também fomos afetados diretamente pelas medidas aí de distanciamento social. Então, eu tenho em casa uma filha de 14 anos, que é a Ana Clara. Eu tenho também o meu pequeno genial Augusto, também de 5 anos, e com eles e com a minha esposa, que também é da área da educação, trabalha com educação especial, eu comecei a sentir a necessidade de que as famílias começaram a ter uma série de informações sobre home office, ou informações de como fazer atividades físicas, ou, enfim, começamos a criar ali a rotina de casa, até porque ela é necessária, mas em algum momento, como é que você faz com as crianças, com os adolescentes também, para que não fiquem só naquela rotina, ou se tranquem no quarto, ou fiquem enfastiados, né? É preciso envolver as famílias mais. Então, se estamos em um momento de distanciamento social, o projeto nasceu de fazer pequenos vídeos. Vocês podem acessar no YouTube Academia Mentes Audazes. É bem simples, vocês vão achar lá a página. Nós já fizemos 10 ou 11 vídeos, essa semana a gente vai produzir mais alguns, onde nós ensinamos os pais com o que tem em casa, garrafas de água, papelão, tampinha, palito, canudo, enfim, o que vocês tiverem em casa. Tá aí, tá mostrando ali os videozinhos, alguns aparece o Augusto também. Então a gente começou a ensinar pequenos vídeos de como é que vocês podem fazer atividade com os filhos. O nosso propósito era: larguem tudo, larguem celular, larguem televisão, larga lá o Netflix por um tempo, larga o notebook do escritório do papai, da mamãe, dá uma parada e senta no chão, né? Senta, brinca, escreve, recorta, desenha, faz jogos. A gente fez uns brinquedinhos, mostrou algumas atividades para crianças menores e assim por diante. Então, a ideia que a gente quis fazer, Márcio, e o pessoal que está assistindo, é que aproveitem este momento para que as relações familiares também possam se aproximar. E aproveitem para brincar. E para as escolas, a gente sugere que essas atividades makers, desplugadas, como eu falo, vocês podem executar. Ali está o kit quarentena que a gente criou e tal, fez as brincadeiras. Isso aí, os invejosos dirão que é onde é a churrasqueira de casa, tá? Mas na verdade é o meu estúdio, tá? Ali o carrinho que a gente assopra. E os professores podem, a partir disso, criar atividades que desenvolvam nas crianças e adolescentes o conceito de planejamento de projetos, uso de recursos. Por exemplo, eu pego com meu filho e pergunto: Augusto, para a gente fazer o carrinho, tá aqui o que a gente precisa, mas o que a gente precisa? Ele vai dizer: precisamos de 4 tampinhas, papai, precisamos disso aqui. Ele já separa os recursos. Então, você começa a criar no adolescente e na criança o conceito de planejamento. Esse é o objetivo da academia, desenvolver essas competências para este mundo exponencial que está aí. Certo, pessoal? Então, aproveitem, eu acho que vale a pena. Eu agradeço bastante aqui as pessoas que estão participando, e é isso. É a ideia de que a gente pode, de forma desplugada, desenvolver também raciocínio lógico, matemático, de planejamento, e uma grande brincadeira ali com a família, tá bom? Jacques, estou selecionando aqui algumas perguntas que estão chegando. Tem uma muito legal, da Rose Ranzolin, que ela diz o seguinte:
Muito interessante essa ideia de dar forma aos pensamentos. A pergunta: como estimular as crianças a sair um pouco desse mundo virtual, que é um apelo incrível, né, o mundo virtual, e buscar a linguagem mais orgânica? Nas tuas atividades ali, nos teus vídeos, tem muita coisa desplugada, muita coisa orgânica, né? Então, eu digo assim, ó, o mundo, nós estamos na indústria 4.0, nós estamos numa era digital, então não dá para brigar com o digital. A questão é buscar este equilíbrio. Então, o seu filho, o seu adolescente que está lá no digital, não é porque esta geração é uma geração, como eu escuto, que só pensa em celular ou que só quer ficar na internet. A verdade é que todos nós ficamos grudados em celular e internet. Eu escuto às vezes, antigamente era melhor, a gente conversava mais, brincava mais. Sim, mas então vai lá e desliga o Wi-Fi da tua casa. Desliga o 4G, desliga o 5G, então não bote a culpa na tecnologia, se é que é uma questão de culpa. Aproxime mais a família. Se vocês têm jogos de tabuleiros, como é que você pode pegar os jogos de tabuleiros e trazer para a mesa de casa e brincar um pouquinho, jogar com seu filho, com a sua filha, conversar um pouco mais, e mostre, por exemplo, essas atividades, Rose, de construção, e diz assim, meu filho, como é que você faria isso com materiais? Vem cá, vê essa moto, esse vídeo dessa moto, ou tantas outras inovações, como é que a gente poderia construir um protótipo de um robô, de uma moto? Por aí, entendeu? Tem que ser estimulado, mas começa por nós, adultos, de largar esses nossos brinquedinhos no chão, sentar com os filhos, olha, agora eu quero brincar contigo, agora eu quero jogar contigo, agora eu quero que tu me ensine, me mostra, sabe? É por aí que funciona. Muito legal. Tem uma outra pergunta muito bacana aqui que faz um link, provoca um link, né, que a gente tem trabalhado bastante, que é o empreendedorismo. A Roselaine do Sebrae, pergunta para nós, como fazer um link disso com o empreendedorismo? Tem como a gente fazer esse link? Com certeza, né? Porque o próprio Ideatom é uma grande ação quando a gente trabalha aquelas etapas simples. Veja bem, gente, essas etapas ali, empatia, colaboração e experimentação, para quem é um pouquinho do meio, conhece um pouco metodologias ágeis, sabe que nós estamos falando aí de um design thinking. Isso é uma competência que muitas empresas contratam em profissionais já aqui, ó, barbudo, né? Então, a criança já vai começar desde o início a aprender os conceitos, o pilar do design thinking, e com isso os pilares da inovação. Então, quando ela pensa numa solução para um desafio que é Covid, disso aí, a gente partir para uma ideia de um produto ou serviço, é um tapa, porque aí você vai adicionar ali alguns conceitos maior da inovação de ser factível, de ser necessário, de ser algo que as pessoas paguem por aquilo. E lá nos projetos que a Academia Mente Saudável desenvolve, nas atividades Maker, ano passado a gente fez um trabalho numa escola do 6º ao 9º ano, dividimos as turmas, muitos dos projetos pensados pelos alunos virariam um negócio fácil, fácil, fácil. Então, a partir da mão na massa e pensar nos desafios, é que você começa a promover soluções para o mercado. Tem uma máxima, né? Apaixone-se pelo problema e não pela solução. Essa é a frase original, pode parecer estranho, porque a gente sempre foi ensinado a não fique preso no problema, fala logo, mas a inovação, ela parte da ideia de se apaixonar por aquilo que precisa ser resolvido primeiro para entender isso e pensar na solução. Então, o empreendedorismo mesmo, a base disso não é começar a criar produtos sem ouvir as necessidades de algum mercado, de algum cliente. E você poder ouvir as necessidades, voltar, fazer as etapas de empatia, colaboração e experimentação e testar com o seu cliente aquilo que ele, da necessidade dele, é muito bacana. Eu vou dar um exemplo bem rápido, né? Vocês ouvindo isso, eu posso dizer o seguinte: quando uma pessoa vai comprar uma furadeira ou broca numa loja, a necessidade dela não é fazer um furo. A necessidade, ninguém gosta de furar a parede, né? A necessidade dela é talvez de colar um quadro. Então,
ao eu entender que a necessidade dela é o quadro e não uma furadeira mais potente, uma broca mais potente, eu posso pensar em soluções até mais baratas e menos, que provoquem menos dano na minha casa, que vão resolver o problema dessa pessoa que quer pendurar o quadro, certo? Aqui um exemplo simples, mas é muito, muito legal. E a gurizada responde, pessoal. Assim, eu já trabalhei com crianças de 5º ano do ensino fundamental 1 até ensino médio, a gente consegue fazer atividades resguardando ali os conceitos, as brincadeiras que a gente promove, tem técnicas para isso, mas a gurizada vem forte, assim. Legal. Jacques, e até complementando com o que a Rose tem uma experiência bárbara em educação empreendedora, eu conheço a Rose há algum tempo já, que trabalha no Sebrae, e nós comentamos aí, tu comentasse sobre empreendedorismo, a gente trabalha com isso, mas muita gente ainda relaciona o empreendedorismo com criação de empresas. E a cultura empreendedora, né, o perfil empreendedor vai muito além disso. Isso é importante deixar claro, como tu bem falasse, né? Quando a criança fica atenta a oportunidades e começa a tentar fazer com que as suas soluções atendam várias pessoas, que ela consiga ser a protagonista na criação de uma solução e não simplesmente ficar consumindo coisas, ela passa a ter já um perfil empreendedor. E isso a gente acaba desenvolvendo, provocando, bem como tu falasse, da criança, ao invés de se apaixonar pela solução, se apaixone primeiro pelo problema. E aí use a criatividade, a cocriação para chegar nisso. Eu acho que isso também é uma característica empreendedora muito importante e muito mais importante que do que a Nádia também colocou ali, né, para a gente falar, e é verdadeiro isso, e perfeito, pessoal. A gente acabou falando de empreendedorismo comercial, mas ser empreendedor é empreender em soluções, ponto. Você pode ser um empreendedor social, você pode ser um empreendedor na sua vida, por isso que a gente fala no ensino médio, num projeto nosso, Vida e Carreiras, né? O que você vai ser neste mundo, como você quer ser lembrado. Então, aplicar as competências do empreendedorismo para as necessidades todas que existem. Não, a gente não está falando necessariamente só de criar um produto comercial. Eu acho que eu acabei falando isso, eu peço desculpa, não é só isso. O empreendedor é aquele que soluciona desafios, que vai atrás de desafios diversos, empreendedorismo social, empreendedorismo comercial, ambiental, enfim, aquele que pensa que alguém está sendo afetado, por exemplo, por um lixão, e como é que eu vou lá e penso em soluções para aquele lixão. Isso que é bacana, isso que é muito legal. Por exemplo, um projeto que a gente teve no passado de uma das famílias era o desinteresse dos alunos em sala de aula. Então, os alunos empreenderam em propostas para deixar as aulas mais interessantes. E a Nádia coloca ali, é verdadeiro, né? A mudança, a tecnologia não é o fim, né? A tecnologia é um meio. E a gente não precisa ter tecnologias caríssimas. Eu aqui mesmo fui falando algumas ideias simples, né? A gente tem... A inteligência artificial hoje é uma realidade, tá, Márcio e pessoal? Mas a inteligência, ela é artificial. Ela pode até aprender, mas ela é um algoritmo preparado artificialmente para responder aquilo que ele foi programado e até se desenvolver mais. O algoritmo que dirige o Tesla é um excelente motorista. O algoritmo que faz uma cirurgia é um excelente cirurgião. O algoritmo que pesquisa leis é um excelente pesquisador de leis. Mas se eu pegar o que pesquisa leis e botar a dirigir o Tesla, vai bater. Se eu pegar o que dirige o Tesla e vai fazer uma cirurgia, não vai fazer a cirurgia, assim por diante. Só a inteligência natural humana é capaz de dirigir, fazer uma cirurgia e ler. Eu sei se eu consegui dar esse exemplo, então, acontece Não, perfeito, só que... e de forma complementar, né? Eu acho que todo esse avanço da tecnologia nunca vai substituir as inteligências emocionais ou as habilidades, as soft skills, né? Nós não podemos perder a humanidade, né, Márcio? Isso, e fazendo um link com o que a Nádia comentou, eu acredito que o profissional do futuro, e eu sei que a Rose também compartilha desse discurso nos cursos que eu já tive a oportunidade de participar com ela, de que essas soft skills é o que vai diferenciar o profissional do futuro
para o profissional ultrapassado, porque a tecnologia não tem como a gente brigar com ela, porém a tecnologia não tem emoção, a tecnologia não tem empatia, a tecnologia pode ser muito boa para algumas coisas. Então, eu acho que, Nádia, eu acho que é importante a gente sempre trabalhar essas outras questões não tecnológicas, né, mais atitudinais, de soft skills e essas coisas, desenvolvendo empreendedorismo, desenvolvendo ciência, desenvolvendo tecnologia, mas sempre pensando no lado humano, né? Perfeito. Plugado ou não. O fato de estar plugado não quer dizer que a pessoa não seja... A gente não perde a humanidade por estar plugado. A gente consegue acessar pessoas em momentos diferentes. A tecnologia, ela pode ser vista como uma ferramenta elitizada por um lado, mas por outro lado também ela democratiza muita coisa. Ela faz com que uma grande parcela da população tenha acesso a coisas importantes. Então a gente sempre tem os dois lados da moeda, né? Nunca tem uma perfeição para tudo, mas eu acho que aproveitar o que melhor se tem para essas coisas. Permite, eu estou lendo aqui também, né? Então a Cristina falou, aproveitar os materiais que tem em casa. Cristina, eu te convido a assistir ali os vídeos da Academia Mentes Saudáveis. Tudo que a gente faz, você tem em casa. E a Isana pede para citar algum exemplo de empreendedorismo social. Vou citar mais um, Isana, simples, assim. Por exemplo, quando teve a questão das barragens lá em Minas, eu não vou me recordar agora a primeira, não essa última, a primeira que desmoronou, os afluentes foi jogado muito material químico, né, tóxico dentro dos rios. Então, um determinado professor fez uma ação com os alunos da escola para ensinar a tabela periódica, e eles foram e coletaram água desses afluentes e foram ver que minérios que estavam ali que não deveriam estar ali. Então, os alunos aprenderam isso. Onde é que ocorreu o empreendedorismo social? A partir da identificação de que a água estava contaminada, eles desenvolveram um filtro, ensinaram os moradores ribeirinhos de como é que eles podiam utilizar aquele filtro para filtrar a água que eles tinham até então limpa naqueles rios e que agora estava poluída. Então, este é um exemplo de uma situação simples, feita por estudantes, com material disponível. Eventualmente você precisa comprar alguma coisa, né, diferente, né, ou cisternas, enfim, você tem hoje painéis solares feitos com material reciclado. Gente, tem muita coisa, eu sou apaixonado por isso. Hoje às 18 horas, para quem quiser conectar de novo nesse mesmo endereço, no Facebook do Ideatom, vai ter uma live falando exatamente sobre empreendedorismo social, focado em empreendedorismo em negócios ou projetos de impacto socioambiental, né, que é um pouco mais abrangente até do que só o empreendedorismo social. E aí é uma live do Ideatom para jovens e adultos, mas pode inspirar também muitos jovens ou crianças, então todos também ficam convidados para assistir a live mais tarde, da Gabriela Ferreira, que vai falar com a gente. Ela é especialista nessa área de negócios de impacto socioambiental. Gente, mais alguma pergunta? Estamos aí nos 48 minutos já de conversa, eu estou adorando, está muito legal. Isso é para ainda ir aquecendo os motores, gente, porque o nosso evento, então, como eu comentei no início, as inscrições foram prorrogadas, ele começa na terça-feira da semana que vem, onde nós teremos já a abertura do evento, com um bate-bola muito legal, falando das quatro categorias do evento, na categoria de jogos, na categoria de histórias animadas, a categoria de filme, de filmes ou animação. Games, isso, games, são os videozinhos, né, as histórias digitais. Isso. E a categoria aberta, então nós vamos ter um bate-bola com 4 profissionais que trabalham exatamente com isso, com arte, com desenvolvimento de games, com editoração de vídeos animados e com editoração de histórias animadas, para inspirar mais uma vez as equipes, e aí começa mesmo a maratona na terça-feira da semana que vem. Até lá eu conto com o apoio de todos vocês para divulgar o evento, continuem compartilhando nas redes sociais, chamando amigos, vizinhos, colegas, para engrandecer o nosso evento. Quanto mais pessoas estiverem aí vibrando nessa positividade de buscar, utilizar o tempo e a criatividade que a gente tem para buscar soluções que possam ajudar a ocupar o tempo das nossas crianças que estão em casa tendo que inventar coisas, e que essas coisas possam ser utilizadas por mais pessoas, né? Isso eu acho que é muito legal.
Perfeito. Jacques, então, em nome da comissão organizadora do evento, que eu quero mais uma vez agradecer toda a comissão organizadora, gente. Esse evento está sendo organizado, foi organizado de forma relâmpaga, nós conseguimos aí reunir mais de 40 pessoas que estão, cada um nas suas casas, mobilizando as suas comunidades, gente de vários lugares do Brasil que aderiram ao projeto, todos são voluntários, o Jacques é voluntário, todos os outros da comissão organizadora são voluntários. Nós fizemos um chamamento para os mentores, nós temos mais de 100 mentores, não param de chegar mentores. Hoje eu tirei o link do site, o link de cadastro de mentores, mas se tiverem mentores ainda interessados, é só entrar no contato, lá embaixo no site tem, eu disponibilizo o formulário, mas o nosso foco agora, então, é trazer as equipes, e amanhã, todos os dias teremos uma live, acompanhem no Facebook, no Instagram, que nós vamos divulgar o card dessa live. Agradeço, Jacques, todo o conhecimento que tu trouxe para nós, a experiência, esse entusiasmo. O Jacques deve continuar com a gente lá na terça-feira, na abertura, ele vai estar conosco também. Agradeço a todos que estão ouvindo, né, e assistindo a nossa live, ela vai ser gravada e disponibilizada também no nosso site, e faço mais um reforço, nos sigam nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, @ideaton.covid19, e o nosso site, ideaton.online/kids, para divulgar o Ideaton Kids. Muito obrigado a todos. Eu queria só aproveitar, desculpa só, Claro. por favor, nos sigam também ali, a gente tem no Facebook Academia Mentes Audazes, o canal no YouTube a gente está fazendo, nós estamos fazendo os vídeos aí para a quarentena, a gente também tem o Instagram Mentes Audazes, e é isso, eu fico à disposição, agradeço demais, muito obrigado pela participação de todos. Até mais.